Bem-vindos! Hoje vamos analisar um dos fenômenos mais complexos da política brasileira recente: a apropriação da segurança pública pela extrema-direita entre 2019 e 2026. Esse não é um debate partidário, acredite, mas uma investigação sobre como a segurança deixou de ser apenas gestão pública para se tornar o eixo central de uma identidade política radical. Assim, fica uma pergunta: por que a segurança pública virou sinônimo de direita no Brasil? Pelo menos o tema, né? O ponto de partida é entender que o medo não é apenas um dado estatístico, mas uma emoção política visceral. Nossa hipótese é que a segurança funcionou em duas dimensões: como política pública real, leis aprovadas, e como performance ideológica voltada para o engajamento digital. A eleição de 2018 foi um marco. O bolsonarismo capturou o sentimento de vitimização social e reorganizou o discurso de lei e ordem, através da categoria do cidadão de bem. Essa retórica transformou garantias constitucionais em obstáculos do inimigo, criando uma base eleitoral unida pela indignação. Agora vamos falar um pouquinho de filosofia política. Por exemplo, Thomas Hobbes, para ele, o Estado nasce para evitar a morte violenta. O Leviatã, que é o mesmo nome do livro, que é um ser supremo, né, detém o poder soberano porque os cidadãos abdicam da liberdade em troca de proteção. Mas aí fica uma pergunta: a política atual atende essa necessidade legítima ou apenas instrumentaliza o medo para subverter o pacto democrático? Vamos agora para Max Weber, que define o Estado pelo monopólio legítimo da violência. Legitimidade deveria ser racional legal, baseada, obviamente, em leis impessoais. No entanto, discursos como bandido bom é bandido morto, esse discurso tenta deslocar o eixo da legitimidade para o campo moral, onde a força é justificada pela identidade de quem a exerce. E aí nós temos o quê? A formação total do inimigo, onde Carl Schmitt ensinou que a essência do político é a distinção amigo-inimigo. Na segurança pública brasileira, o criminoso foi transformado em inimigo existencial. Isso justifica uma lógica de guerra interna, onde o suspeito perde o status de sujeito de direitos para se tornar um alvo a ser neutralizado. E agora a gente fala de Michel Foucault, que mostra que o sistema penal não apenas pune, mas ele organiza populações, que é o que está acontecendo no Brasil. O discurso da segurança cria a subjetividade do cidadão de bem, em oposição ao marginal. Essa distinção biopolítica gerencia as massas através da produção constante de medo e uma promessa de proteção que nunca se cumpre. E agora nós não poderíamos deixar de falar de George Agamben, que fala sobre a questão da necropolítica. Ele alerta para a normalização do estado de exceção. Quando propomos ampliar o excludente de licitude, estamos criando zonas onde a lei não se aplica. É a produção da vida nua, o cidadão que pode ser morto pelo Estado sem que isso configure crime. E ainda temos Davi Garland e João Prats, né, que definem o populismo penal. Isso é bem mais recente. Eles afirmam que este é um fenômeno onde a política criminal é guiada por emoções, buscando a performance de autoridade. O objetivo não é necessariamente reduzir o crime com técnica, mas satisfazer o desejo de retribuição da sociedade para ganhar votos. Na prática, gente, o marco foi a Lei 13.964 de 2019. Ela aumentou a pena máxima para 40 anos e endureceu a progressão do regime. Mas o Congresso também atuou como moderador, aprovando o juiz de garantias e a cadeia de custódia, que foram avanços técnicos que sofreram, obviamente, resistências ideológicas. Um tema que nunca morre é a ampliação do excludente de licitude. Rejeitado em 2018, rejeitado em 2019, voltou ciclicamente com projetos como o PL 748 em 2024. Isso prova que o tema funciona como um motor de base, tendo engajamento nas redes sociais, mesmo quando as chances de aprovação constitucional são baixas. E agora, ao analisarmos o Congresso, podemos verificar que houve 1.200 proposições legislativas entre 19 e 26, sendo que 47% foram focados no endurecimento penal. Em contrapartida, áreas cruciais como inteligência financeira e governança dos SUSPs
receberam menos de 10% da atenção parlamentar, ou seja, um grande teatro ideológico, né? Priorizou-se o que dá clique em detrimento do que asfixia o crime organizado. E aí nós vemos exatamente isso no caso Nicolas do Pix. Em 2024, o caso de Nicolas Ferreira ilustrou a face perigosa da performance. Desinformação sobre o Pix gerou pânico e fragilizou a confiança na Receita Federal. Ironicamente, ao atacar mecanismos de fiscalização financeira sob o pretexto de privacidade, o discurso favoreceu a lavagem do dinheiro das próprias facções que dizia combater. É o que, né, o que aparece na mídia. Ora, se ele queria combater ou não, vocês ficam à vontade para pensar. E aqui surge uma contradição ética. Preste atenção. Enquanto defendem o fim das saidinhas com aquela voracidade das redes, muitos parlamentares do PL foram alvos da Operação Vassalos por desvios bilionários em emendas parlamentares. Isso quebra o mito de que o rótulo linha dura produz integridade, gente, revelando que a pauta da segurança ela é muito seletiva e focada no controle social de populações pobres. E vocês querem ainda um pouquinho mais de pincelada? O ápice deste ciclo é o PL 5582 de 2025, marco legal do combate ao crime organizado, que teve 8 votações e foi aprovado agora em 2026, com penas inéditas de até 60 anos. O projeto inicialmente se focava no espetáculo da punição. Melhorou um pouco, mas, por exemplo, a questão dos valores que seriam retirados das bets e passados para um fundo de segurança pública, isso não foi aprovado. Alguma coisa está errada. Afinal de contas, quem fala tanto de segurança pública e, ao mesmo tempo, privilegia as bets, que pagam pouco imposto, pagam muito menos imposto que eu, por exemplo, privilegiam as bets em detrimento de um fundo de segurança pública, alguma coisa está errada. Não adianta alguém conversarem comigo porque alguma coisa está errada. Vocês querem mais? Querem que eu prove com evidências? Então, 4 é a PEC de segurança pública. Ela era analisada, mas ficava batendo nas comissões. Ficava ali discutindo. Porque qual que era a lógica de não se aprovar isso? Porque o tema sempre foi considerado pela extrema-direita como deles. Então, o governo federal não tinha que se meter naquilo. E aí o que acontecia? Você empurra com a barriga. Só que também você não faz nada. Por exemplo, a PL do crime organizado que foi votada agora, ela só foi para frente quando estourou um escândalo, né? Onde o crime organizado estava por trás. Aí sim, aí foi para a mídia, aí não, agora é nosso tema. Aí o que acontece? O presidente da Câmara coloca o ex-secretário de Segurança Pública, o Derrite, parlamentar, para ser o relator desta PL contra o crime organizado. E aí, as primeiras votações, as primeiras versões, o que aparecia? Apareceu o Derrite querendo tirar, né, o poder da Polícia Federal, por exemplo. Mas aí, e afinal de contas, os parlamentares da direita, da extrema-direita, eles querem uma segurança pública forte, mas eles não querem uma PF forte porque vai investigar a eles. O que não tem a menor lógica. Vocês querem mais? O governo também mandou PL 4120 de 2024, que tratava da associação entre governos de diferentes esferas para enfrentar o crime organizado transnacional, Operação Federativa. Enviou também o PL 6158 em 2023, que obriga a instalação de bloqueadoras de celular em presídios pelas operadoras de telefonia móvel. Mais, a PL 2710 de 2023, que criava serviços de apoio psicossocial para policiais civis e militares e bombeiros militares. Todas essas PLs, mais a PEC de segurança pública, formavam aí um grande pacote de segurança pública, que até meados de 2025 não tinha sido votado ainda. Estava caminhando, batia e voltava nas comissões. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Ora, você tem uma série de ações,
PLs, PEC, referentes à segurança pública que são enviadas para o parlamento. Se o parlamento ele tem como tema, né, o pessoal da extrema direita tem como tema segurança pública, isso deveria ser votado logo, mas não é. Por alguns motivos, como eu já disse. O primeiro motivo é: o tema é nosso, vocês não mexem. Mas também a gente não corre atrás. E segundo, uma das lógicas da PEC de segurança pública é institucionalizar uma rede onde você tem as informações agrupadas, né, as informações unificadas num determinado lugar. E isso, com certeza, não é uma coisa tão boa quanto vocês pensam, porque os governadores querem ter seus dados aqui, ó, colocado aqui debaixo do braço. Não querem divulgar nada, não querem compartilhar nada. Para quê? Afinal de contas, os dados, eu segurando os dados, tendo os dados na minha mão, é muito mais fácil de eu controlar a informação. Consegue sacar isso? Não por acaso, muitos governadores, né, novamente, extrema direita, lógico, criticando o governo, iam lá para fazer lobby contra a PEC de segurança pública, o que parece completamente ilógico. Vimos desta forma que a segurança pública no Brasil ela tornou-se um campo de batalha identitário. O desafio democrático é resgatar o tema da arena do espetáculo para devolvê-lo ao campo das políticas de Estado. Segurança real não é apenas prender, também, e lógico, investigar, integrar e respeitar a lei que nos separa da barbárie. Se vocês gostaram do conteúdo, dá aí um likezinho, que isso, né, passa para mais pessoas. Inscreva-se no canal se vocês acharem adequado e agradeço muito a atenção. Um grande abraço.